Olá meninas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindas, né? Primeiro vídeo propriamente dito aqui desse meu canal no YouTube. Se Deus quiser, eu pretendo trazer mais vídeos aí ao longo do ano. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês um projeto e a gente vai fazer ele desde o princípio, desde a preparação aqui do risco, né? Transferir até a pintura em si. E como mês que vem nós temos Dia das Mães, nós vamos fazer um projeto especial para o Dia das Mães, uma porquinha, todo mundo gosta bastante, né? Então ela tá aqui com um filhinho e é esse projeto que nós vamos fazer. Eu vou começar nessa preparação do risco, porque algumas pessoas que estão iniciando agora já me procuraram também, me pedindo para fazer esse tipo de vídeo. Mas quem já tem mais experiência pode avançar o vídeo, né, para a parte que a gente for começar a pintar propriamente dito. Eu marco aí no vídeo a hora que a gente for começar a pintar. Nesse comecinho aqui eu vou fazer mais essa parte introdutória aqui para quem é iniciante e quer pegar e pintar junto com a gente, né? Então, olha só. Eu vou pintar no tamanho de 2 folhas. Quando vocês receberem o PDF, ele vai ter a opção de risco inteiro em uma folha, risco em 2 folhas ou em 4 folhas, que ele fica bem grandão, né? Pra quem gosta de pintar bem grandão. E ele vai sair assim. Peguei da impressora, ele vai estar desse jeito. Aí, se vocês reparam, ele sobra, olha, uma bordinha nas 2 folhas. A gente vai pegar uma delas e eu vou cortar essa bordinha. Tanto faz, parte de baixo, parte de cima, que vocês acharem melhor, eu vou cortar. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura. Daí eu venho e corto essa bordinha aqui. Vou cortar um pouco aqui em cima também, porque tá muito grande. Tá sobrando muito aqui. Aí já deixo mais acertadinho. Prontinho. Daí eu cortei. Minha tábua tá com cola aqui, às vezes dá uma coladinha. Cortei e vou unir aqui, olha, encaixando certinho no risco, olha, tá? Encaixei aqui, pego uma fita crepe, né, comum, vou pegar um pedaço aqui mais ou menos do tamanho e vou colocar aqui. E só isso, dessa forma aqui, olha, eu já tenho o risco prontinho aqui pra gente transferir pro tecido. Aí, agora, eu vou pegar o nosso tecido. Eu já deixei ele separado aqui. Eu compro rolo fechado com 10 metros. E daí eu corto, né, a medida que eu vou fazer. Aqui eu já deixei a barra separada, né, que aqui vai levar o barradinho. Então, eu já deixei marcado que eu vou pintar daqui pra cima. Mas vocês aí, se já tiverem um pano com barradinho, né, só pintar assim separado. E daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar um espaço pra cima, né, do barradinho, pra não ficar também muito colado. Balancei vocês aí, tá? Pra não ficar também, olha, muito coladinho aqui, eu deixo um espacinho, olha. Deixa eu
botar vocês um pouquinho mais pra cima aqui, pra vocês conseguirem ver melhor. Tá? E vou posicionar o risco onde eu quero ele aqui no meu tecido, né? Deixa uns 2 dedinhos aqui pra baixo, mede certinho as laterais para ele não ficar torto no tecido, né? No caso aqui, eu vou botar um palmo aqui para cada lado, eu acho que tá bom, tá? E vou deixar 2 dedinhos ali embaixo. E vou pegar um pedaço da fita, pego um pedaço da fita, ó, e vou prender aqui em cima pro risco ficar fixo aqui. Caso eu precise movimentar o carbono, eu não tenho perigo do risco sair do lugar, né? Ele tá preso aqui direitinho. Daí, eu posso vir agora riscando com o carbono. O carbono, eu uso carbono para tecido. Eu costumo usar na cor vermelha. Existem outras cores, né? Tem verde, azul, amarelo. Eu tenho aqui amarelo. Tenho branco também, né? Para quando for pintar em tecido vermelho, tecido preto. Daí uso branco. E ele vem, olha, quando você compra, ele vem uma folha bem grandona. Como a minha tábua aqui tem 50 por 40, eu corto ela aqui no meio, né? Então, eu uso só uma parte. E eu vou usar o vermelho. Aqui, olha, tá cortado, né? Esse lado aqui brilhante, né? É o lado onde tá o carbono. Ele vai ficar pra baixo. E essa parte fosca aqui fica pra cima. E eu venho e coloco ele aqui. Como o meu risco tá preso ali, depois eu venho, posso levantar, posso botar aqui, que não tem problema. E eu venho riscando. Pra riscar, eu gosto de usar uma caneta de ponta fina, tá? Porque ele vai deixar o meu risco mais suave, mais fininho, né? Se você usar lápis ou então essas canetas assim tipo Bic, o risco fica muito grosso. Então, eu prefiro usar a caneta ponta fina. Pode ser essa daqui, desse estilo aqui, essa aqui também é boa, tá? Canetinha de ponta fina. E eu gosto de usar caneta com cor para eu poder ver onde eu já passei o risco. Porque se eu pego aqui uma caneta preta, na hora que eu passar aqui, eu tenho que ficar toda hora levantando o tecido aqui para ver onde eu passei o carbono. E com a caneta vermelha eu consigo ver certinho onde eu já passei. Então, olha, agora eu venho aqui e vou contornar todo esse risco aqui com a caneta. Não precisa colocar muita força, tá? E essa caneta, como ela é mais fininha, o risco ele vai ficar aparente, mas suave. Às vezes aí vocês podem estar ouvindo um barulho mais alto, né? Mas não é que eu tô apertando muito não, tá? Não precisa colocar muita força, só vim contornando. Esse carbono ele é bem forte. A única cor que eu não gosto de usar é azul. O azul, ele mancha muito.
O amarelo até dá, apesar de eu não gostar muito, porque eu acho que o amarelo ele não mescla bem ali na hora que você vai pintar. Depois fica meio aparecendo. O vermelho, eu acho que ele fica melhor pra gente incorporar ele na pintura depois e ficar parecendo que faz parte, né, do próprio contorno do desenho. Que o vermelho ele faz isso. Depois ele fica parecendo que ele faz parte da própria pintura. Já o amarelo ele não mescla muito porque é difícil você ter uma cor assim amarela na sua pintura. Aqui como ela tá meio de lado, olha, a gente tem que ter, né, proporção. Então o olhinho dela é diferente, porque o rostinho dela tá de lado. Daí eu continuo fazendo aqui, ó. Venho passando. Eu não consigo colocar a imagem inteira na câmera, porque o meu espaço aqui é pequeno, então a câmera fica próxima. Mas acho que dá pra vocês conseguirem ver direitinho. Tá vendo? E como eu fiz com a caneta vermelha, olha, eu sei onde eu já passei e onde eu ainda não passei. Tá? Só... Muitos detalhes a gente vai dar depois, né, na hora da pintura. Eu não costumo colocar muito detalhe aqui no risco, porque às vezes acaba ficando um risco muito poluído, né? Fica com muita coisa aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando se você tem muita informação no risco. Vou levantar aqui, vou puxar, olha, um pouco para baixo o carbono, porque ele não chega até aqui no finalzinho. Então, olha, continuo aqui. E o risco também, ele não precisa ser 100% perfeito, né? Acho que o que torna a pintura, assim, um aspecto mais real, mais bonitinho, são justamente as imperfeições. Você faz uma pintura, às vezes, muito quadrado, muito reto, fica muito com cara de artificial.
tá? Confere se passou tudo certinho. Aqui no meu, aparentemente tá certo. Daí, olha, eu removo o carbono e o risco tá aqui embaixo. Agora eu já posso tirar o risco daqui. Assim que você acaba de riscar, a tinta aqui do carbono, ela tá mais... Vou botar vocês aqui. Assim que vocês acabam de riscar, a tinta ela tá mais forte, ó. Você passar ali, ele vai, ó, deixou meu dedo vermelho, tá vendo? Ele tá, ó, manchando. Aí o que eu costumo fazer? Se a gente pega pra pintar direto ali, ele vai borrar. Você vê aqui que ele borrou o pano? Eu costumo usar... Isso aqui é aquele negócio de tirar pelo de roupa. Vou tirar aqui, ó. E daí eu venho, olha, eu passo um pouco aqui em cima. Tá vendo? Ele vai ficando todo vermelho, ó. Isso aqui eu tiro um pouco do excesso dessa tinta do carbono. Isso aqui, gente, totalmente voz da minha cabeça. Um dia eu resolvi, olhei pra esse negócio aqui, eu pensei, se eu fizer isso? E daí eu comecei a fazer e agora eu faço sempre. Que é pra não manchar assim, ó, tá vendo? Daí eu passo isso aqui no tecido todo. Eu comecei a usar esse rolinho, não foi nem nesse intuito. É porque eu tenho uma gata e ela é muito peluda. E por mais que ela não suba nas coisas, tem pelo dela pra todo lado. Então eu comprei esse rolinho, porque sempre que eu ia pintar tinha pelo em cima da minha pintura. Aí conforme eu fui usando, eu fui vendo, eu acho que isso aqui ajuda nessa parte do carbono. Daí eu comecei a passar aqui e realmente eu sinto que dá uma ajudinha assim. E daí, olha, eu passo e ele tira um pouco do excesso, olha. Aí, ó, já não mancha, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, quando eu passei, manchou, ó. Agora aqui, ó, já não mancha mais, porque eu tirei um pouco desse excesso do carbono. Isso é mais pra na hora que você for pintar, principalmente se você estiver usando tinta clara. Aqui, no caso, não vai ter problema, porque a gente vai usar uma tinta, né, um pouquinho mais escura. Mas se você estiver pintando com cor clara, na hora que você for pintar, ele vai manchar ali por causa do excesso de carbono. Então, dá uma passadinha. Pode parecer bobeira, mas ele ajuda, tá vendo? Sai bastante. Então, um truquezinho ali que dá uma ajudada na hora de pintar. E aqui já tá pronto pra gente começar a nossa pintura. Sobre os pincéis, eu vou falando conforme a gente for pintando, né? Eu uso pincel da Tigre, Condor, eu tenho pincel da Castelo. Eu costumo comprar, às vezes assim, o que eu acho, o que eu gosto, então eu não tenho assim uma marca certa e exata para indicar para vocês. Mas aí conforme a gente for pintando, a gente vai mostrando aqui o que a gente vai usar. Eu vou começar a pintura pelo rostinho aqui da nossa porquinha. Eu vou fazer primeiro essa parte do focinho dela e dos olhos. Então, para esse focinho dela, eu vou usar o salmão bebê. Vou usar... Deixa eu pegar aqui. Vou usar um pouco de rosa antigo. E vou usar o papaya. Vou pegar ele aqui.
Deixa eu só encontrar ele aqui. Eu devia ter separado as cores antes, mas eu acabei esquecendo, gente. Vocês me perdoem. Às vezes eu começo a pintar e eu esqueço de separar as cores que eu vou usar. Vamos usar o Flamingo. Eu não tô achando onde eu coloquei o meu... Achei. O papai, ele é um pouquinho mais claro, olha, do que o Flamingo. Então, papaya, rosa antigo, salmão bebê. E vou usar um pouco de terra queimada também pra gente fazer aqui essa partezinha. Vou deixar vocês assim, olhando mais de lado, que fica melhor pra eu não ficar com a mão na frente. Gente, não repare minhas unhas, mas é que eu pra fazer unha quebra tudo. A porquinha, ela tem esse tom mais rosadinho, mas eu não gosto de fazer ela totalmente rosa. Eu prefiro ela mais puxadinha com um pouco do tomzinho mais marronzinho e tal. Mas pro focinho, a gente usa esse tom mais rosado. Só que esse papaya, ele tem um fundo muito aberto. Ele fica um tom de rosa assim muito aberto. Então, o que eu faço? Eu pego o salmão bebê e passo ele primeiro aqui tudo. Esse pincel que eu tô usando, ele é da Castelo, é a linha C523. Esse aqui, se eu não me engano, é o número 6. Esses pincéis, tem que passar a... Porque eu sempre esqueço. Colocar um esmalte, alguma coisa em cima do número deles. Que sempre some, né? Aí, olha, passei o salmão bebê e venho com esse papaya. E espalho ele aqui em cima. Pouca quantidade, né? Como se eu estivesse misturando salmão com papaya. E daí eu vou chegar nesse tom de papaya mais claro. Eu passo aqui, ó, no narizinho todo. Esse papaya, ele não é a sombra, ele é a cor mesmo aqui misturada. Eu poderia misturar num pratinho fora, né? Poderia pegar uma gotinha, um pouquinho de papaya e um pouquinho de salmão. Mas essa misturinha assim fora, às vezes pode acontecer de tipo, eu falo, coloca uma quantidade de papaya e uma quantidade de salmão. Aí você coloca mais salmão do que papaya, mais papaya do que o salmão bebê, aí fica mais escuro, ou então fica mais claro. Então mistura aqui em cima que vai ficar a cor certinha, né? Passei ali o papaya em cima do salmão bebê e ele me deu essa cor aqui. E agora eu venho com um pouco do rosa antigo. E vou pegar um pincel menor. Esse pincel menor aqui que eu vou usar é aquele da Condor de Cabo Vermelho.
É da linha 521. Esse aqui eu acho que é o número 2, tá? E venho com ele, ele é mais achatadinho, né? E venho com ele, ó, fazendo essa sombra da borda pra dentro. Olha, eu venho puxando. Tá? Levando assim, esfumando pra dentro aqui, ó. Pega sempre pouquinho, olha, eu quase não pego tinta no pincel, tá vendo? Nem dá pra ver direito. E vem, olha, colocando aqui. Esfumando pra dentro. E venho aqui, olha, no buraquinho da narina. Com esse rosa antigo também. Dei uma esfumadinha ali. Aí agora eu vou pegar um pouquinho do Terra Queimada. Ó, sujinho de nada. Coloco aqui, ó, na parte de cima. E venho esfumando aqui pra baixo. Vou pegar um pouquinho desse Terra Queimada e vou passar com esse pincel aqui em cima, olha, desse risco. Que aqui vai ser a sombra, olha, da boca. Vou preencher aqui dentro, olha, do lábio, dentro da boca, né? Com esse papaya puro. Que aqui vai ser, olha, a língua dela. Aqui embaixo, olha. Já pego o rosa antigo, trago ele aqui em cima. Terra Queimada, olha. Vou fazer um contorninho aqui, ó, que vai aprofundar essa parte aqui, separando a língua. Tudo com aquele pincelzinho 521. Não, 421. Como eu falei pra vocês, ela tá com a cabecinha virada, né? Então, a boquinha dela tá vindo pra cá. E agora eu vou pegar o branco. Pegar o branco. Vou fazer a luz, ó. Fazer uma luzinha aqui na boca. Mais forte assim mesmo, né? O branco, ele
absorve muito no tecido, ele some. Aqui, ó, embaixo, dá uma esfumadinha. Daí eu vou pegar e vou marcar aqui, olha, uma luzinha mais forte aqui, né, mais concentrada aqui nesse ponto, olha. Aqui embaixo também, olha, que vai dividir, né, o que é focinho da parte aqui da boca. E um pouco, olha, aqui no centro, esfumando aqui, trazendo aqui para os lados, olha. Desse jeito. Aí, vou pegar um pouco de preto. Não tenham medo de usar preto. Eu sei que tem muita gente que às vezes tá iniciando na pintura, tem um pouco de medo de usar preto. Vou vir, olha, com um pinguinho de nada, olha. Bem pinguinho. Vou passar aqui embaixo da boca, olha. Vocês vão entender melhor a boca depois que a gente fizer ali, né, a parte de fora. E aqui, ó, um pouquinho de preto, olha, aqui em cima. Bem sujinho, quase nada. Desse jeito. Focinho do narizinho do filhinho vai ser igual, mas aí a gente faz ele depois, né? Primeiro vamos fazer a mamãe aqui. O filhinho a gente faz depois. Deixa eu botar essas tintas aqui pro canto. Que agora eu vou fazer a parte ali do olho. Vou fazer esse olho para eu não perder esse risco dele na hora que a gente estiver pintando o resto do rosto. Então, pro olho, eu vou fazer um tom de azul. Vou fazer meio azulado. Vou pegar aqui. Vou usar turquesa. Lembra aqui, ó, é turquesa puro, tá? Existe turquesa e existe azul turquesa. São duas, ó, totalmente diferentes uma da outra. Então, ó, quando a pessoa fala azul turquesa, é esse. Se eu falo só turquesa, é esse aqui. Então, eu vou usar turquesa e vou usar um pouco de azul petróleo, branco e preto. O olho dela é pequeno, não vai dar pra ver muito detalhe nele. E daí, olha, ela tá com o rosto virado pra cá e olhando pra esse lado. Então, olha, o branco do olho dela tá desse lado de cá.
Uma coisa que eu tô olhando aqui que eu esqueci de falar pra vocês, eu vou falar enquanto eu tô lembrando, senão depois eu esqueço. O tecido que eu tô usando é o da Estilotex, é o referência 4201, tá? Eu compro esses rolos com 10 metros, mas vocês também conseguem encontrar ele vendido a metro, tá? 4201, referência. Esse é tecido próprio pra pintura, tá? Tecido pra pintura. Agora, olha, eu vou pegar o turquesa, vou passar nessa parte aqui de baixo. Esse olho, ele tá mais visível, né? Então, ele tá um pouquinho maior. Esse daqui, como a cabecinha dela tá de lado, esse olho aqui, ele fica menor, porque ele tá menos visível, né? A gente precisa pensar na hora da pintura, na proporção, né? Não adianta eu querer fazer o mesmo tamanho de olho, sendo que o rosto dela tá virado. Então, se você olha assim, proporção é diferente. E daí agora eu vou pegar o azul petróleo. E vou vir, olha. Trazendo aqui de cima pra baixo. E vou passar um pouquinho nessa borda aqui, olha, do olho. Vai ficar só esse meio aqui clarinho. Aí eu vou pegar o preto e vou esfumar ele aqui no centro. Coloco ele e esfumo um pouco para as laterais, para ele mesclar tudo aqui e não ficar aquela bola preta solta aqui em cima, tá? Ele tem que se misturar tudo aqui, olha, para ficar como se esse preto é uma profundidade ali do olho. Ele não é uma bola solta que tá aqui em cima. Então, esfuma bem o preto. Passa aqui, ó. E vem limpando, aí esfumando tudo ali pra ficar tudo juntinho. Aí eu limpei o meu pincel e venho com um pouco do branco, ó, iluminando aqui embaixo. Tá? E vou fazer um pontinho aqui, ó, e vou esfumar. Esse aqui ainda não é o nosso ponto de luz definitivo. Eu venho aqui e só esfumo. Depois eu vou passar, né, o pontinho de luz ali. Mas eu vou fazer isso só depois, porque eu ainda vou pintar o resto do rosto, então pode acontecer de borrar. E daí eu vou vir com um pouco do preto. Essa parte aqui, vocês podem usar o pincel filete, tá? Esse pincel aqui, ó, 222-30, tá? Pode usar esse pincel. Eu vou fazer com esse aqui mesmo, que ele já tá sujo, então eu vou continuar usando ele aqui. Vou fazer, olha, o contorno do olhinho aqui com o preto.
Passar um pouquinho aqui também, ó. Vou retocar um pouquinho do branco aqui. Tá? Aí depois, quando a gente tiver o rosto pronto, eu venho fazendo, né, o cílio. Por enquanto vai ficar desse jeito. Daí, a gente vai começar a pintar a parte do rostinho. Antes de vir pintando o rosto, eu vou preencher de uma vez a parte interna da orelha, porque vai ser com a mesma cor que a gente usou aqui no narizinho dela. Então, olha, eu vou pegar o salmão e vou vir preenchendo. Esse pincel aqui também é da Castelo, tá? Aquela linha C523. Esse aqui deve ser o número 10. Tá? Olha só como é que ficou o cabo dele todo feio, né? Vou colocar um pouquinho de diluente aqui para dissolver essa tinta, para ela espalhar melhor. Diluente, esse aqui, tá? Preenchi com salmão. Aí eu venho com papaya, né? Passo aqui em cima de tudo misturando. Tem que fazer isso com a tinta molhada, tá? Não deixa secar, porque senão não vai dar certo essa mistura. Daí, eu misturei e venho com o rosa antigo. E vou fazer aqui essa parte de profundidade aqui, ó. Essa aqui é a parte interna da orelhinha. Sempre pouca tinta, tá? É melhor a gente vir com pouca tinta e construindo a camada do que se você já vem direto com muita tinta e depois a gente não consegue arrumar. Não precisa ficar muito escuro também, né? Aí eu venho com o branco e vou iluminar, olha, aqui.
vou voltar com aquele pincel mais fininho. E venho com esse rosa antigo, passando aqui, olha. Um pouquinho aqui em cima da bordinha aqui do risco. Mesma coisa aqui desse lado. Preenche com salmão bebê. Daí eu venho com o papai aqui em cima. E o rosa antigo, olha, fazendo a profundidade aqui da orelha. Limpo o meu pincel e venho com um pouquinho de branco. E vou passar um pouquinho do rosa antigo aqui em cima do risco aqui. Só para marcar o final, né, da orelhinha ali. Aí aqui pro corpinho a gente vai continuar usando esse salmão bebê. Só que para sombra eu já venho com um tom que lembra um pouco mais o tom de marrom. Então, deixa eu pegar aqui. Vou usar um pouquinho de marrom e vou usar o castanho claro, que ele é um tom de marrom bem clarinho. Se não tiver o castanho, pode usar o marrom café, que ele também lembra um pouco. Vou virar vocês aqui. Desse jeito. Acertar o foco aqui para não ficar embaçado, tá? Então aqui a gente vai fazer essa parte do rostinho. Então, olha, eu vou continuar preenchendo com esse salmão bebê. Pode passar em cima da sobrancelha, não tem problema.
Eu vou trabalhar a sombra aqui com tudo molhado, então, se você mora num lugar que é muito quente, que a tinta seca muito rápido, vem fazendo por etapas, tá? A minha aqui a temperatura tá normal aqui hoje, então ela não seca tão rápido assim. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer esse lado aqui e depois a gente faz o outro lado. Pode passar aqui por cima, que depois a gente vai retocar isso aqui tudo. Tá? Então, antes dessa parte secar, eu já vou vir fazendo a sombra. Eu vou pegar o castanho, boto na ponta, olha, do pincel, encaixo ele aqui, ó, ele vem trazendo essa sombra, acompanhando o movimento, o formato aqui do desenho, né? É muito importante você vir com o pincel, olha, já criando o formato certo aqui do trabalho. E como a tinta tá molhada, a gente vai esfumar bem isso aqui, olha, até sumir. Ele pode vir, olha, maiorzinho aqui pra dentro do rostinho, olha. Vem trazendo. Acompanhando, ó, sempre no movimento aqui da pintura. Vou pegar um pincel um pouquinho menor para passar aqui, ó, fazendo o olho, olha. Mesma coisa, olha, eu coloco ali no cantinho e venho formando essa parte aqui do côncavo. E aqui no cantinho também, olha, traz um pouquinho pro lado. E faz aquele profundozinho aqui. Aqui também, olha, mesma coisa, olha, eu vou vir colocando aqui, rente, olha onde eu fiz, ó, esfuma aqui. Pra ele formar, olha, esse lábio aqui, ó. Um pouquinho aqui na parte de baixo também, olha. Né? Essa aqui, ó, como se fosse uma covinha aqui que vai levantar essa parte aqui da bochecha. Tá? Vou pegar um pouco do marrom, bem pouco, tá? Ah, o pincel cheio de pelo. Bem pouco. Aqui em cima. Próximo aqui, ó, do laço.
pouco aqui, ó, embaixo da bochecha, olha. Com marrom. Aqui também, ó, na parte que é dessa covinha aqui da boca. Nesse cantinho aqui do olho. E aqui, ó, na marquinha do côncavo. Vou aproveitar que essa parte tá molhada ainda e vou fazer o blushzinho dela com coral. Tá? Mesmo pincel que a gente tava usando, eu venho, ó, sujo no coral, limpo o excesso num paninho e venho trazendo aqui, ó. Tiro todo o excesso, ó, o pincel bem limpo. Bota ali, ó, e espalho. E volto. Preenchendo aqui o restante. Eu vou, com certeza, dividir essa aula em partes, né? Eu acho que vocês já puderam ver. Quem me conhece sabe, mas quem ainda não me conhecia, vocês já puderam ver que eu pinto devagar. Mas esse é o meu jeito, gente. Eu sempre pinto. Eu ainda nos vídeos, eu ainda tento dar uma acelerada. Porque quando eu tô pintando sozinha, nossa, eu pinto muito mais devagar do que isso. Às vezes eu chego a debruçar em cima aqui da pintura e esqueço da vida. Mas eu vou dividir em partes, aí provavelmente eu solto uma parte em cada dia, né? E daí a gente vê. Também faz parte, né? Embaixo aqui do pescoço. E daí, ó, venho com castanho de novo, ó. Boto lá na pontinha. Esfuma bem. Vem mesclando, olha, até sumir ali.
Agora aqui, eu vou pegar, olha, mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho quase no centro, olha. E vou marcar a sombra, olha, desse focinho dela, ó. Como a cabeça dela tá virada, essa parte aqui, olha, ela vai estar com luz. Depois a gente vem com o branco e vai iluminar. Aí, olha, a sombra, ela vai ficar do lado de cá. Porque é a parte, olha, onde a cabeça dela vira. Então, ó, o focinho dela tá fazendo sombra pra cá. Eu não boto essa sombra aqui no risco, porque se vocês passam isso aqui pro tecido, ele vai ficar marcado aqui. Então, fica difícil esconder. Vem assim, olha, vem olhando, mede mais ou menos aqui, ó, no meio, e vem fazendo, olha. E eu tô trazendo pro lado de cá, né? Pra cá. Aqui embaixo do pescoço. Aqui nessa parte, eu vou pegar um pincel menorzinho. Eu vou pegar um marrom, né? Que é a nossa cor mais escura aqui. Aqui, ó, fazendo uma covinha aqui, ó. Esfuma bem, olha, aqui pra baixo também, ó. Se fosse uma covinha aqui. E aqui, ó, também, ó. Marrom aqui, embaixo do pescoço. E eu vou vir, olha, com um marrom aqui também. Passar um pouco do castanho primeiro, olha. Aqui nesse cantinho do olho. Venho com o marrom. Marco aqui, ó, no côncavo. Vou com marrom. Aqui, ó, só um sujinho, tá? O restinho do marrom que tava ali no pincel. E aqui, ó, a sombra do focinho desse lado. Não precisa ir até lá em cima. Coloca só mais aqui pra baixo. Dá uma esfumadinha melhor aqui. Vou vir com um pouco do marrom, igual a gente fez lá do outro lado, né? Aqui, ó, embaixo desse laço. E aqui, ó, rente ao cantinho aqui, ó, vem esfumando pra cá. A bochecha aqui no coral, aqui ele tá bem menorzinho, né? Mas a gente vai colocar ali, ó. Botei com esse pincel menor aqui, ó, já sujei e limpei, tá vendo? Vocês não estão vendo, ó, nem a tinta aqui no pincel, porque eu limpei o excesso, ó. E vem e coloco aqui. Eu sujo, olha, pego a tinta,
venho aqui, ó, sujo o pincel. Aí eu pego um pano e tiro, ó, tudo aqui, ó, limpo bem, deixo o pincel bem limpo. Aí, olha, eu venho com a sujeirinha que ficou e espalho aqui. Tá? E agora eu vou pegar o branco e vou fazer a nossa parte de iluminação. Eu vou começar com a luz. Aqui, ó, embaixo dos olhos, olha. E em cima da bochecha, tá vendo? Que ele já deu uma levantadinha na bochecha. Aqui, ó. Na parte de dentro aqui, ó. Sobe um pouquinho pra cá. Pra juntar onde vai vir a sombra, entendeu? Eu trouxe o branco, olha, até mais ou menos a metade onde eu comecei a sombra pro lado de cá. E vem, olha, ilumina aqui a parte de cima. Aqui também, olha, em cima do olho. Aqui, nessa partezinha, olha, que a gente separou da boca. Aqui, em cima do queixo, olha, que vai separar o queixo da parte do pescoço. Um pouco aqui embaixo, olha, para eu levantar ainda mais essa bochecha. E a mesma coisa aqui, ó, embaixo do olho. E aqui, ó, embaixo da bochecha. Tá? Um pouquinho aqui pelo centro da testa, pra ficar uma luz um pouquinho mais forte aqui. E um pouquinhozinho aqui, ó, em cima da pálpebra. Que é pra separar o côncavo, tá? Vou colocar um pouquinho de luz também em cima aqui, olha, da bochecha, pra iluminar. Eu coloco, olha, e venho espalhando. Não vou esfregar, porque é pra não tirar esse rosa dali, tá? Boto um pouquinho aqui e espalho assim com batidinha pra não tirar. E daí eu vou pegar um pouquinho de preto e vou retocar aqui, ó, essa parte aqui da boca, olha. Vou vir com aquele pincel mais fininho. Vou reforçar aqui, ó. Reforço aqui nessa covinha, olha. Pouquinho, tá? Não exagera no preto. Limpei o pincel, olha. Venho dando uma espalhadinha aqui. Com um pincel limpo. Para ele dar uma esfumadinha. Eu vou pegar um pouco de marrom. E eu vou passar do lado de cá. Aí eu vou botar um pouquinho de branco aqui, olha, por cima
que é pra levantar mais ainda, olha, essa partezinha da bochecha. Tá vendo? Eu levanto mais essa parte aqui. E um pouquinho, olha aqui também. Levantando aqui na boca. Agora eu vou aproveitar e já vou finalizar o rostinho dela, né? Nessa aula, pra na próxima a gente concluir. Vou pegar um pouco do rústico e vou fazer a marquinha aqui, olha, da sobrancelha. Rústico puro, tá? Só boto um pouquinho ali. Desse jeito. Daí eu vou pegar o preto e vou retocar o contorno aqui do olho. Aí eu vou vir com o pincel filete e a tinta preta. Vou misturar umas gotinhas de aquarela, só pra diluir mais essa tinta. Tá, olha. Botei um pouquinho de Fashion Color Incolor. E daí eu venho, olha, eu vou retocar o contorno aqui do olho. E vou fazer o cílio dela, olha. Não vou fazer muito grande, porque o olho dela é pequeno. Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja, assim, proporcional, né? Então, eu vou fazer um menorzinho. Assim, mais delicado, tá? Só venho com o preto. Firma bem a mão, né? Pra não ficar torto. Se ficar meio falhadinho também não tem problema. Mas eu vou fazer ele menorzinho assim. Pra ficar mais delicado. E vou fazer o nosso pontinho de luz aqui. Vou usar a pontinha do pincel mesmo. Vou colocar aqui. E aqui. Ela tá olhando pra cá. E daí eu vou botar só mais um pouquinho aqui, ó.
suave, tá? O rostinho dela é mais delicado. Daí, essa parte do rostinho tá pronta. Na próxima aula, se bem que eu vou pintar a parte aqui da orelha dela de uma vez, que aí toda essa parte do rosto já fica pronta. Peraí, deixa eu só tirar um pouco de tinta aqui da frente. Começa a ficar com muita tinta aqui em cima. Deixa eu esticar melhor aqui. Tá? Ai, gente, borrei aqui o olho. Nem prestei atenção. Depois eu arrumo ali. Ajeitar aqui com um pouquinho de preto, peraí. Tudo dá um jeito. Pronto, resolvido. Vou pegar o salmão, né? Vou preencher aqui em cima. Daí eu venho com castanho. Tá? Castanho. Faço a sombra. E daí eu venho com um pouco de marrom. Coloco aqui, olha. Próximo dessa separação aqui entre a cabeça e a orelha. Desse jeito. E aqui é a mesma coisa. Volto com o castanho. E o marrom. Separando ali. E desse jeito a gente tem o rostinho dela pronto. Então, na próxima aula,
a gente continua fazendo, né? Tem a porquinha, a filhinha, pra gente fazer o rostinho. Então, a gente continua na próxima aula, pra também não ficar uma aula muito longa, né? Eu vou dividir aí provavelmente umas 3 partes ou 4. A gente vai vendo conforme for pintando, tá? Então, muito obrigada quem acompanhou até aqui. Vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo e vou deixar num comentário fixado também o link do grupo do WhatsApp, onde vocês vão encontrar o risco, tá? Para vocês pintarem comigo. Vou colocar lá o PDF do risco inteiro em 2 partes, em 4 partes, para vocês escolherem o tamanho que vocês acharem melhor pintar, né? Lembrando que aqui eu tô fazendo o tamanho de 2 folhas, tá? Então, vocês escolhem aí o tamanho que for melhor para vocês. Vai estar lá no grupo do WhatsApp. E quem quiser conhecer outros cursos também, eu tenho outros cursos. Inclusive, eu tenho um curso que é o lançamento que tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O curso lançamento tem... Acho que eu não vou conseguir mostrar, peraí. Tem vaquinha, tem porquinha também, tem um sapinho. Tá bem legal. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o meu tablet para mostrar para vocês. E lá no grupo eu tô sempre compartilhando com vocês dicas. Às vezes eu tô pintando, mostro alguma coisa ou outra. Promoção também, promoção de projeto, lançamento de projeto. Sempre vocês vão conseguir ver primeiro lá no grupo. Não tô conseguindo aqui, mas abriu. Eu vou deixar tudo no link aí na descrição. O meu catálogo de projetos, o link do grupo para vocês participarem e das minhas redes sociais também, o WhatsApp, o Instagram. Vocês vão conseguir ver tudo pelo link. Tá abrindo aqui, gente, só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês o curso que tá em lançamento, tá? Tem aula pela Hotmart, quem quiser assistir por lá. Esse aqui, olha, é o meu lançamento, tá? Então, a gente tem... Deixa eu botar aqui pra focar direitinho. Aqui, peraí. Tem a joaninha, né, com a florzinha. A sapinha, a vaquinha com o suco. E essa porquinha aqui com o bolo, tá? Esse curso, ele tá R$60, as 4 aulas. E tem mais um projeto bônus, tem aula pelo Facebook. Quem tiver dificuldade de assistir pelo Hotmart, tem opção pelo Facebook também, só me chamar no WhatsApp que eu passo para vocês as informações, tá? Mas, como vocês puderam ver aqui, né, o meu estilo de aula é o que vocês vão ter aqui no grupo. E são essas 4 aulas, esses são o lançamento. Mas eu tenho outros cursos também, não vou mostrar aqui, mas eu tenho outros cursos, quem tiver interesse, só me chamar, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Provavelmente amanhã eu já devo postar a próxima aula, da gente continuando aqui essa porquinha e o risco lá no WhatsApp, tá? O projeto completo eu vou postar no final, né? Quando a gente finalizar a pintura, porque agora eu também não tenho o guia de cores ainda, porque a gente tá pintando aqui junto, né? Mas aí quando eu finalizar, eu vou postar também a foto e o guia de cores certinho para vocês lá no grupo, tá? Então, muito obrigada, um abraço e até a próxima aula.